Olá, boa noite, meus queridos companheiros de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Que maravilha estar com todos nesse nosso momento de encerramento das atividades de estudo do Centro Assistencial Eurípides Barçanufo, o CEAB. Boa noite para todos nós, sejamos todos muito bem-vindos a mais um momento de estudo da nossa casa. Boa noite para Paulo Iter G. Eli. Boa noite, Paulo Iter. Boa noite, Fátima Rabelo Bastos. Boa noite, Dolores Queiroz. Boa noite para todos os companheiros no chat. Boa noite, Bruno, Nancilene Vieira. Mais uma boa noite muitíssimo especial para Denise Balô, que também é de Jaraguá do Sul, minha grande companheira de lives. Boa noite para você, Denise, e boa noite para todos que estão conosco e também nossa querida Carol, que está aqui nos bastidores hoje, nossa Caroline Ramos, de Paraíso do Tocantins. Antes de nós iniciarmos, queria só fazer um comentário do quanto é maravilhoso esse momento tecnológico que a gente está vivendo. A live é para Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Eu estou em Curitiba, Paraná. Mas quem está administrando a live, regendo tudo isso, permitindo com que aconteça, é Carol, que está em Tocantins, na cidade de Paraíso. Só que o canal que está transmitindo essa live está em São Paulo, na cidade de Fernandópolis. Não é lindo isso? Nós termos essa conexão dos vários companheiros de todo o Brasil, pelo chat aqui participando, Salete, que é de Pernambuco, da cidade de Carpina. Boa noite para você, Salete, e boa noite para todos os demais. Para que a gente possa fazer o início da nossa atividade de hoje, nós iremos fazer a nossa prece para a abertura das nossas discussões desse momento. Querido Senhor das nossas vidas, envolve as nossas almas sob as tuas bênçãos de paz, oferecendo aos nossos corações a capacidade de percebermos a intensidade do teu amor, em nos oportunizar o contato com essa mensagem transformadora, que abre diante dos nossos olhos horizontes novos e que nos permite perceber a majestosa manifestação do teu amor derramado sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo tanto que tu fazes por nós. E assim te pedimos que nos abençoes na noite de hoje, para que os nossos corações, enfim, compreendam a majestade da tua misericórdia, cada vez mais nítida dentro das nossas percepções. Fica assim conosco, Senhor, e que o teu amor permaneça em nossas almas, hoje e sempre. Nossas discussões da noite de hoje, Cléo, elas passam sobre alguns pontos que são muito importantes para o verdadeiro entendimento da vida, para o verdadeiro entendimento das nossas condições de entendimento da vida. Nós que, neste momento, nos reunimos no centro assistencial, aí no CEAB, para essa palestra que é uma palestra híbrida, não é? Tanto presencial para os companheiros que estão aí. Roberto me mandou uma foto aqui com várias pessoas no salão. Uma boa noite para todos vocês que estão aí. Então, assim, nós, como sabemos, somos espíritos que estamos marcados desde a nossa origem para termos um encontro com a felicidade.
Essa talvez seja a informação mais preciosa que a doutrina espírita tenha para nos oferecer. Porque sabermos que somos almas imortais é bom, mas a gente poderia ter uma alma imortal condenada a um sofrimento. Saber que a gente não está condenado ao sofrimento é bom, mas e se a gente não pudesse reencontrar com as pessoas que a gente ama? Então, saber que a gente se encontra faz com que a imortalidade fique melhor ainda. Isso fica maravilhoso, né? Eu sou imortal, mas vou reencontrar com os meus amores. Mas reencontrar com os nossos amores, às vezes, não é suficiente para nos fazer felizes. Porque, às vezes, a gente cometeu equívocos, a gente fez coisas que não deveria ter feito, cometemos alguns excessos. E isso, de certa maneira, tira um pouco da nossa felicidade ao reencontrar os nossos amores. Então, a gente tem uma outra informação muito preciosa, que é a reencarnação. A possibilidade de nós fazermos as coisas diferentes, de nós podermos alterar as nossas histórias em termos de sentimentos, pela possibilidade do renascimento de todos nós. Isso tudo também é fantástico. Mas a gente poderia renascer, ter todas essas possibilidades e nos faltar uma bússola para que a gente alcançasse essa felicidade. Porque assim, eu sei que eu tenho que ir para a felicidade, eu sei que tem reencarnação, eu sei que sou imortal, sei que vou encontrar meus amores, eu sei que tem a lei de causa e efeito, eu sei que eu vou reencarnar, eu sei um monte de coisa, mas, cara, qual é o caminho para que eu acesse essa felicidade? Se eu tenho que encontrar uma felicidade, mostra para mim qual é esse caminho. Porque nós poderíamos nos equivocar. Nós poderíamos achar que a vingança, que a cobrança do mal que nos fazem, que a desforra fosse a forma correta de nós vivermos e assim alcançarmos a felicidade. Mas essa mesma doutrina espírita vem e diz: não, não é através da vingança, não é pelo ódio, pela desforra, não é pelo sentimento de guardar rancor que a gente vai conseguir isso, Renato. Não, não é por aí, Renato Garcês. A gente vai conseguir, sim, fazer a grande transformação das nossas vidas quando nós fizermos uma mudança muito profunda nas nossas vidas. Quando nós descobrirmos os reais sentimentos que precisamos ter. Porque quando eu descobrir quais são os reais sentimentos que eu preciso ter, fica mais fácil para mim, porque eu vou saber da imortalidade e vou saber usar esses sentimentos. Saberei que vou encontrar as pessoas e vou usar esses sentimentos para perdoar e pedir perdão. Vou saber da lei de causa e efeito e vou usar desses sentimentos para abreviar meus sofrimentos. A partir do entendimento desses conhecimentos espirituais, eu poderei fazer um aproveitamento muito melhor da encarnação. Poderei fazer da minha encarnação um momento mágico de crescimento. Mas para isso eu preciso saber desse roteiro. Então me entrega, por favor. Qual é o roteiro que eu tenho que viver para que eu consiga encontrar essa felicidade? Esse roteiro, que seria como se fosse a grande descoberta de todas as coisas, é apresentado por nós, para nós, por Buda, como sendo a condição essencial para que a gente alcance a felicidade. O Buda veio até nós e nos disse: olha, eu sei como fazer para alcançar a felicidade. Eu sei como fazer. Basta que a gente tenha acesso ao conhecimento espiritual. Aproxime-se do conhecimento espiritual. Conheça as verdades espirituais
e você conseguirá alcançar a felicidade. Então, a síntese do pensamento do Buda sempre foi: conheça as verdades do espírito e, de posse desse conhecimento, promova a sua mudança, o encontro com o seu próprio eu. Faça desse momento uma descoberta do seu próprio eu e alcance a felicidade. Legal, bacana. Muito bom isso que o Buda nos trouxe. Muito legal, porque excelente. Eu pego o conhecimento espiritual e eu uso esse conhecimento espiritual, eu me transformo a partir do momento em que eu me conheço, eu faço um mergulho dentro de mim mesmo e, ao conhecer-me, ao promover esse processo de busca do meu próprio eu uso esse conhecimento para descobrir o meu próprio eu e eu, então, alcanço a felicidade. Então, aí vem uma pergunta: cadê o conhecimento espiritual? De que conhecimento espiritual o Buda estava falando quando ele dizia: a chave para a felicidade é vencer a ilusão? E o que é a ilusão? A ilusão é nós acharmos que a vida material é tudo. Quando nós achamos que a vida material é tudo, nós estamos presos numa gaiola e a gente enxerga tudo de maneira completamente diferente. Então o Buda vem, retira a venda dos nossos olhos e diz: vai conhecer as verdades espirituais e, de posse dessas verdades espirituais, usa no mergulho dentro de ti mesmo para fazer o teu processo de mudança. Muito bom, excelente, mas onde eu encontro o conhecimento espiritual? Quem deixou o conhecimento espiritual na região onde o Buda viveu foi um outro grande iluminado chamado Krishna. Krishna, nos seus ensinamentos, deixou as verdades espirituais postas. Falou que a gente seria uma alma imortal. Disse que essa alma imortal seria feliz ou infeliz de acordo com o bem ou mal que fizesse. Falou que a gente tem, portanto, uma história espiritual vinculada com o que fazemos das nossas vidas. Contou para nós também sobre a necessidade de nós nos vincularmos de maneira efetiva ao bem para que a gente consiga se desprender. O Buda nos falou da reencarnação, contou para nós que voltamos tantas vezes quantas se fizerem necessárias. Apontou o perdão como sendo uma grande ferramenta da evolução humana. Então, o que fez o Buda? O Buda foi, pegou o conhecimento que o Krishna havia deixado e disse: esse conhecimento espiritual é muito bom. Isso é muito bom. Mas esse conhecimento espiritual precisa ser operacionalizado. E o Buda, então, ofereceu para nós como operacionalizar o conhecimento de Krishna, oferecendo, assim, o mergulho no eu como forma de libertação das nossas almas. Foi muito bonito. E muitas pessoas, de posse das informações do Buda, conseguiram fazer grandes mudanças nas suas vidas. O Buda, durante sua vida, deixou muitas informações preciosas sobre esses assuntos. E no final de sua existência, já com mais idade, o Buda vai viver até 69 anos, já com mais idade, ele descobre qual é o sentimento mais importante que a criatura deveria ter. Ele descobre, na visão do Buda, que o sentimento mais importante é a compaixão. E o que é a compaixão na visão do Buda? Capacidade de entender que os outros nem sempre conseguem entender o que já entendemos. Então, é a capacidade de dizer assim: ele está no padrão evolutivo dele. É isso que ele consegue fazer. Eu já tenho uma outra visão, então não critica os outros. Não fala mal das pessoas. Toca a sua vida. Faz o que tem para fazer e tenha compaixão. Se ele ainda não consegue fazer,
Ele não consegue fazer. Mas um dia ele vai conseguir, assim como você não sabia e hoje sabe, um dia ele também saberá. Um dia ele também terá a oportunidade de descobrir como fazer. Nós temos aqui dois grandes gênios, dois grandes mestres espirituais. Krishna nos ensinando as leis universais e Buda oferecendo para nós o mergulho do eu para que a gente descubra a chave para a verdadeira felicidade. Investiga-te. Faz a análise do teu eu para o teu processo de mudança. E por que faz tanto tempo que isso tem e a gente nunca mudou? Porque quando o Krishna veio, e isso já tem mais de 5.000 anos, ele trouxe essa doutrina. Mas nós não conseguimos entender. E nós vestimos a doutrina de Krishna com um conjunto de rituais. E ela acabou se perdendo. Então veio o Buda, e trouxe a libertação do conhecimento que Krishna ofereceu, oferecendo de novo para a humanidade a oportunidade de ter o contato com as coisas espirituais. Novamente, a gente vestiu o Buda uma série de rituais, de liturgias, de cânticos, e esquecemos a mensagem essencial que ele deixou. Mas o nosso governador planetário, ele não descansa. Porque assim como o governador planetário nos mandou o Krishna e nos mandou o Buda para que eles revelassem as verdades espirituais, houve um certo momento em que o próprio governador planetário não mais enviou os seus embaixadores. Já tinha enviado tantos, diversos. E houve um momento em que o próprio governador planetário veio trazer a sua mensagem. A gente deve pensar assim, nó, se a mensagem de Krishna e a de Buda, que não eram o governador da Terra, já foram impactantes, imagine a mensagem do governador planetário. Se Buda falava com tanta nitidez da vida espiritual, com tanta nitidez de reencarnação, se debruçava sobre os mecanismos da lei de causa e efeito, aprofundava o entendimento do homem sobre esse processo dos renascimentos, se o Buda também investigava as dificuldades que nós tínhamos para vencer as nossas imperfeições e se debruçou sobre o conhecimento de Krishna para oferecer um método para que a gente vivesse esse conhecimento espiritual, imagine o que o governador traria. Nossa, o governador planetário, o espírito que organizou a vida na Terra, que desenhou a forma da estrutura biológica do planeta, que fez com que surgissem as diversas espécies, que acompanhou o surgimento do homem e que mandou os seus vários emissários, e aqui eu vou apenas citá-los nos mais importantes, mandou Krishna, mandou Buda, mandou Hermes, mandou Zoroastro, chamado Zoroastro, mas é Zaratustra o nome dele, mandou Sócrates, mandou Moisés. Meu Deus, mandou tanta gente para trazer verdades espirituais. Imagina a hora que o próprio governador planetário descesse sobre o planeta, quão profundas seriam as suas revelações quando ele aqui chegasse. Ele, antes de vir, fez com que médiuns da região onde ele nasceria recebessem fragmentos do seu planejamento espiritual. Esses médiuns eram chamados de profetas. E esses profetas iriam receber várias informações sobre a vinda daquele que era o governador planetário, aquele que seria chamado de o ungido de Deus. Ungido, aquele que se passa óleos.
quando você ama alguém, você passa óleos nessa pessoa. Passar óleos em alguém, ungir essa pessoa é um sinal de amor. Ele seria também o ungido, mas era um ungido diferente. Ele seria o ungido de Deus, ou seja, o próprio Deus, na conceituação judaica, é que iria ungir este tão especial. E por isso o nome dele era Mashiach, o ungido. E assim as profecias sobre a vinda do Mashiach, ou do Messias, se espalharam sobre Israel, aguardando a chegada desse que seria extraordinário. Havia uma das profecias que dizia que quando o Messias viesse, abriria sua boca em parábolas e publicaria coisas ocultas desde a fundação do mundo. Meu Deus, desde a fundação do planeta ninguém havia dito que ele falaria. O que ele traria que seria tão mais impactante do que a mensagem de Krishna? O que é que o Messias traria que iria exceder a mensagem do Buda? De que forma nós poderíamos imaginar que esse ponto da nossa evolução iria ser tão marcante para o processo de transformação das nossas vidas? E, portanto, as pessoas ficavam aguardando. O que esse Messias vai trazer? O que nós podemos aguardar dessa mensagem? E assim aconteceu. O Messias nasceu. A mensagem mais extraordinária que a humanidade poderia ter recebido veio das mãos do Messias. Nós, do CAEB, nem nos atentamos para o gigantismo da mensagem que o Messias nos ofereceu. Porque nós nos debruçamos sobre ela e dizemos, bem, e o Krishna falava sobre esses assuntos de reencarnação, então o Messias vai falar para nós sobre perispírito, vai falar sobre mecanismo do processo reencarnatório. Ele vai abordar para nós a questão do zoantropismo, da licantropia, do mecanismo do processo obsessivo. E ficávamos imaginando uma doutrina colossal de verdades intelectuais que iriam chegar para nós e que iriam tomar as nossas almas de maneira indescritível. Mas o que aconteceu? O governador planetário, ele tinha uma missão diferente de Krishna, uma missão diferente de Buda. Buda, Krishna, Sócrates, Zoroastro, Confúcio, Furri, Hermes e tantos outros não eram reveladores universais, ou seja, não traziam sua revelação para entregar para a humanidade inteira. O objetivo das revelações desses homens era atingir um grupo específico, um grupo formado por entidades extremamente inteligentes que estavam vivendo na Terra misturadas conosco. Espíritos que já vinham de uma longa caminhada intelectual e que conseguiriam entender a mensagem que era apresentada por esses homens. Então, seus conhecimentos eram muito profundos. Seus conhecimentos eram agudos. Os templos do Egito estudavam as verdades espirituais. Os templos hindus, os locais da Grécia, onde Pitágoras fazia seus ensinamentos para as sociedades secretas. Todos esses ambientes secretos era porque
população não conseguia entender. É uma mensagem que não é para entender. Então, tem que ser separado. Você precisa criar um local onde uma mensagem mais profunda é entregue, Ana Dias, para esse grupo separado de pessoas, para esse grupo efetivamente mais intelectualizado. A população não conseguia entender, então entregavam para eles uma religião mais simbólica, cheia de mitos, com lendas, enquanto que aqueles que eram mais inteligentes, mais preparados, recebiam os conhecimentos espirituais da encarnação, da lei de causa e efeito, da própria mediunidade, tudo era entregue, mas aquelas portas fechadas. Mas a mensagem que o governador planetário traria não era uma mensagem para um grupo específico, não era. A mensagem do governador era uma mensagem universal. Se é uma mensagem universal, ela tem que atingir todas as pessoas. Ela não pode ser ensinada Denise Balô, ela não pode ser ensinada dentro das escolas de iniciados, não pode. Se é uma mensagem universal, qualquer pessoa tem que entender essa mensagem. Tem que entender, porque seria a partir do apropriar-se desse conhecimento espiritual que nós iríamos conseguir fazer a grande mudança das nossas vidas. E foi o que aconteceu. Quando o Messias vem e recebe o nome de Jesus de Nazaré, quando ele chega na terra para trazer a sua mensagem, nós não vamos encontrar na pregação de Jesus uma discussão profunda sobre os aspectos da reencarnação, sobre os mecanismos da lei de causa e efeito, como tão evidenciado aparece na obra de Krishna, na obra de Buda, na obra de Sócrates e de todos os seus demais embaixadores, porque o Cristo estava preocupado não com aquilo que se oferece para o cérebro, ele estava interessado na mensagem que cura, não a mensagem que abre os nossos olhos em termos de intelectualidade, mas a mensagem que cura o espírito, que verdadeiramente vem cicatrizar as nossas feridas, que vem verdadeiramente libertar os nossos corações. Não que a mensagem de Krishna não libertasse. Não, a mensagem de Krishna é muito libertadora. O próprio Krishna era chamado de o libertador. Aquele que liberta as criaturas da roda da sansara, das reencarnações. Era o conhecimento de Krishna que ofereceria aos homens a libertação. Mas é muito complexo o pensamento de Krishna. O pensamento búdico também veio como um método prático. Eu vou ensinar para vocês na prática como que vocês se libertam dessa roda da sansara de encarnar e reencarnar. A proposta do Buda era a libertação do sofrimento através de uma série de ferramentas que ele nos ofereceu. Era uma proposta bem interessante, mas tinha que ter uma intelectualidade bem desenvolvida para poder trabalhar as verdades do Buda, para entender as verdades de Krishna. Para entender Jesus, não precisa. Gente, não precisa raciocínio complexo para entender o que Jesus propunha. O Cristo vinha oferecer a cura verdadeira das criaturas a partir da grande proposta que ele trouxe. Porque senão vamos ver. O que propunha Krishna? O conhecimento da lei, o entendimento das verdades espirituais, a compreensão do mecanismo de como a vida funciona, como que as coisas se encaixam, para que eu consiga dizer, entendi como é, por isso que você tem que mudar. Isso é Krishna. Com Buda, não é isso. O Buda, ele não tem
tantas discussões complexas do entendimento de como é que a vida funciona. O Buda está focado numa estrutura complexa de como se autoconhecer. O que propõe o Buda? Descobrir de onde vem o desejo, entender aonde estão as raízes do meu sofrimento. E, sabendo dos conhecimentos que o Krishna deixou, utiliza isso para alavancar a minha mudança interior. Eu me fecho em mim mesmo e digo, por que eu sofro? Onde está o meu sofrimento? Qual é a razão do meu desejo? Por que eu tenho todas essas angústias? E o Buda dizia, a chave para conseguir fazer isso é o conhecimento espiritual. Você vai lá em Buda, pega tudo que o Buda ensinou, perdão, você vai lá em Krishna, pega tudo que o Krishna ensinou e traz. Pega esse conhecimento e mergulha em si mesmo. E aí você vai fazendo meditações, oferecendo ao homem grandes reflexões sobre si próprio. Propôs um caminho óctuplo, composto de 8 degraus sucessivos para chegar até a perfeição. Um regime de muitas reflexões, de muitas renúncias, de muitas análises de si mesmo para fazer o processo da mudança. E Jesus? Não propôs nada disso. O Cristo, na verdade, ao nos oferecer uma proposta de como oferecer a nós mesmos a cura, foi aquele que trouxe para o planeta algo que nunca ninguém havia dito antes. Abrirei a minha boca em parábolas e publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Qual é o valor do outro na mensagem do Krishna? É pequeno, sabia? O Krishna até toca na questão do outro, mas ele está mais preocupado em falar da lei universal, como é que a lei funciona. E o Buda? O Buda, Marilda, ele até fala do outro, mas fala muito pouco. O Buda fala muito mais de nós diante de nós mesmos. O homem diante de si próprio. A cura minha diante do meu próprio eu. E Jesus? A mensagem de Jesus. O que é a mensagem de Jesus, senão a busca do outro? Pode olhar o evangelho inteiro, a proposta de Jesus para a libertação das criaturas está aonde? Fátima Rabelo, onde está o elemento libertador da criatura humana? Quem é o elo que liberta o homem do seu processo de sofrimento? O processo de sofrimento da criatura humana se liberta através do outro. Sim, se liberta através do próximo. Krishna é o homem diante da lei universal. Buda é o homem diante de si mesmo. Mas Jesus oferece o próximo como a forma de libertação das criaturas. Sim, Fátima, o próximo. Parábola daquilo que a gente poderia chamar de parábola dos 2 filhos, que seria a parábola do filho pródigo, é alguém preocupado com outro alguém. Parábola do bom samaritano é alguém preocupado com outro alguém. Não é? Se pegarmos o Sermão da Montanha, você vai ver que em todo o Sermão da Montanha tem sempre 2 pessoas. É sempre 2. Ama, perdoa teu próximo, perdoa o inimigo, faz bem. Se alguém tomar a tua capa, ele tem sempre alguém para dialogar. A proposta oferecida por Jesus é a descoberta do outro para o fenômeno de desenvolvimento das nossas almas. A ponte para ligar o homem ao seu processo de salvação na leitura de Jesus é o outro.
Então, o amor ao próximo é, na verdade, o grande elo para conectar o homem ao processo de libertação de si mesmo. Quando nós vemos o Buda está fazendo a ponte do homem no amor a si próprio. Quando olhamos o Krishna, ele está olhando o homem diante da lei de Deus. É o homem diante da lei universal, o entendimento da lei universal. Sim, Krishna é o homem diante da lei, Buda é o homem diante de si mesmo, Jesus é o homem diante do próximo. Isso mesmo. Então, é como se nós tivéssemos mais ou menos uma única verdade que está sendo girada para nós. É uma verdade que está sendo apresentada em diversas faces. Na medida em que a gente vai vivendo, faces diferentes desse mesmo objeto nos vão sendo oferecidas. Você não entendeu vendo a lei, então eu vou te oferecer uma outra face. Olha diante de ti mesmo. Não entendeu? Agora eu vou te mostrar uma outra alternativa. Você diante do próximo. Você diante do outro. A proposta do Krishna é uma proposta que está ligada do homem diante da lei. A proposta de Buda é uma proposta intrapessoal. E a proposta de Jesus é uma proposta interpessoal. Está, na verdade, na conexão do homem com o outro, oferecendo a cura da criatura humana pela relação com o seu semelhante. Isso é tão fantástico, isso é tão extraordinário que Emmanuel, quando trata sobre a questão da chegada desses iluminados na Terra, ele diz que cada um deles, quando aqui chegou, trouxe a sua mensagem e despertou um conjunto de pessoas. Cada um deles, ao chegar no planeta, desperta um contingente de espíritos. Krishna vem, acorda um monte de gente. O Buda vem, acorda um monte de pessoas. Sócrates vem, acorda. Hermes acorda. Furri, Confúcio, Zoroastro, todos e outros que não estou citando, todos eles, quando vêm, acordam pessoas. Moisés, quando vem, acorda pessoas. Mas, quando nós observamos o que Jesus fez, a gente vê, meu Deus, foi muito impactante. A vinda do governador planetário foi fantástica, porque assim, ele não trouxe conhecimentos espirituais incríveis, se não precisa. A minha mensagem é para todo mundo, a minha mensagem é para todos. Então não pode ser aguda, ela tem que ser uma mensagem difusa. E o que fez ele? Trouxe uma mensagem que falava do próximo, da necessidade de amar ao próximo, de se dedicar ao próximo, de amar o inimigo, de fazer o bem ao outro, de sermos bons. E, então, o foco da mensagem é esse, o outro. Há uma relação na questão com Deus, sem dúvida, claro, Deus é o Pai, isso está muito presente na mensagem de Jesus, mas o outro toma o espaço de praticamente todas as discussões que o Cristo apresenta. O amor ao próximo, meu Deus, é um negócio gigantesco. E com relação às leis espirituais, ele não se atém a ficar falando de reencarnação, mas ele fala bastante de imortalidade da alma. Imortalidade ele fala. Ele fala muito de imortalidade, muito de amor ao próximo e também de Deus. Mas ele é o grande descobridor do próximo. O grande descobridor. Teve gente que veio descobrir tudo, né? Um descobriu sei lá, a lei da gravitação universal, o outro veio para descobrir as leis da ótica, outro veio para trabalhar as questões da física moderna, um veio descobrir a tabela periódica. Mas quem descobriu o próximo? O próximo, que é a cura das nossas vidas, só Jesus que nos oferece. É ele que vem trazer, professor Caruso. Ele que traz para nós essa libertação extraordinária. E assim, a gente pode dizer, mas todo mundo foi importante, né? Sim, todo mundo foi importante. Krishna foi, Buda foi, Sócrates foi, todo mundo foi. Mas Jesus tem uma coisa interessante, que é o seguinte,
Todos despertaram pessoas quando vieram, todos despertaram. Mas Jesus provocou um despertamento tão absurdo, tão impactante, tão forte, que acordou uma quantidade tão grande de espíritos no planeta, que esses espíritos acordados não precisavam mais estarem tão próximos da vida na Terra, estar encarnando o tempo todo. Aquilo que o Krishna era dito, né, que ele era o libertador da Sansara, que ele era o que tirava as pessoas do ciclo das reencarnações pelos seus ensinamentos. Então ele promovia a quebra da Sansara, enquanto Cristo, enquanto Buda oferecia para os homens o encontro com o Nirvana pela capacidade da ilusão da criatura. Na busca do seu eu, é o homem diante de si próprio, Jesus disse: a proposta para se iluminar é através do outro. Então era muito simples, porque não exigia dificuldades de, nossa, mas tem que entender o que, você não tem que entender muita coisa. O que importava era a intensidade do amor. E essa era a grande diferença da mensagem de Jesus. A intensidade de amor que ele punha nas suas falas, na coerência entre a fala e os ensinamentos que ele tinha. Então, na medida que ele trazia essa mensagem, que ele impactava a criatura, ela entendia: não posso mais odiar. Vou viver o amor, vou experimentar o bem, vou fazer o bem ao próximo. Não vou perseguir os meus inimigos. Vou viver o amor que está sendo proposto. E de onde vinha o convencimento? O convencimento vinha do impacto, da intensidade que o amor do Cristo infundia nas pessoas. Ao perceberem a presença dele, há uma quantidade significativa de obras que comentam sobre a atmosfera psíquica de quando o Cristo se aproximava, as influências que isso produzia no ambiente. Quem tiver dúvida, veja o capítulo 5 da primeira parte do livro Há 2000 anos, em que Públio Lentulus encontra com Jesus às margens do lago de Genezaré. Um capítulo intitulado por Emmanuel de Minuto Glorioso. 1 minuto que poderia ter mudado a vida do senador. Então, é ali o mecanismo, Estela, de entrega do amor que as criaturas se curam. É esse amor ao outro que vai promover o processo de cura. A gente vai se curar exatamente nessa proposta nova que o Cristo trazia. E o que vai acontecer? É uma mensagem simples, extremamente intensa na vida das pessoas, trazida por alguém que viveu em plenitude esses ensinamentos, que se entregou para que essas verdades alcançassem as pessoas, faz com que um número de criaturas muito grande desperte. A região onde Jesus viveu é muito impactada pela presença do Cristo. Seus discípulos saem pelo mundo pregando e vão despertando pessoas que não tinham visto o Cristo, mas que haviam tido a oportunidade de ouvir os seus discípulos. E eu não estou aqui querendo diminuir o Buda e nem diminuir Krishna, mas assim, o que fizeram os discípulos de Krishna e o que fizeram os discípulos de Buda após a desencarnação dos seus mestres? Eles se trancaram nos mosteiros e foram se iluminar. Os discípulos de Krishna foram se iluminar mergulhando no conhecimento da lei universal. Sim. Relendo os Vedas, os Upanishads, cantando seus cânticos de entendimento da lei universal, os que cultuavam Krishna foram descobrir as verdades do Espírito e criaram grandes espaços de conhecimento. Os que seguiam Buda se trancaram nos templos para procurar a si mesmo. Nas grandes buscas do seu eu, na busca do Nirvana, na meditação profunda,
profunda na libertação do desejo, na capacidade de ruptura com tudo aquilo que o mundo exterior nos oferece, aqueles que estavam seguindo o Buda, muito frequentemente foram se iluminar através da busca de si próprios. E os que seguiam Jesus? Foram para onde? O que fizeram os cristãos do primeiro período do cristianismo nascente? O que fizeram os seguidores diretos de Jesus para encontrar a iluminação? Como foi que eles curaram as suas almas de suas dores? Foi se trancando? Ou foi fazendo o quê? Percebem a diferença da mensagem do Cristo planetário? Vejam o quanto que ele fornece para nós notícias extraordinárias que não são profundas. Não, ele não se detém a investigar a natureza íntima da matéria, ele não mergulha para discutir a essência do Criador. Ele só diz: ama teu próximo. Perdoa, vai ao encontro dele, te liberta dos bens terrenos e vive a plenitude do amor. Não fica medindo o que os outros te deram. Não faz nada disso. E aí, Flavinha, esse grande fenômeno que o Cristo nos ofereceu é de uma grandeza tão extraordinária que ele cai como uma bomba naquela região. É tão intenso que a quantidade de almas que vão acordar é tão significativa que a humanidade entra na Idade Média. Claro que quando o Buda trouxe, ele também despertou muita gente. Quando o Krishna trouxe, despertou muita gente. Mas quando Jesus trouxe a sua mensagem, ele fez um solavanco tão profundo na grandeza das almas que a sua doutrina produziu, na verdade, uma mudança na história da humanidade. Ele chega, oferece a sua mensagem, o cristianismo se espalha sobre o planeta, e na medida em que a sua mensagem vai se espalhando, vão despertando espíritos, e os que não acordavam foram ficando, a ponto de que os próprios estudiosos da história dizem: aqui tem uma fratura na história. Daqui para frente, a mediocridade iria tomar conta do coração humano. E é interessante isso, porque muitos dizem assim: mas o espírito sempre progride, a gente anda sempre para frente, a gente sempre evolui, nós estamos sempre evoluindo. Aí as pessoas dizem: mas se está sempre evoluindo, como é que a humanidade fica desse jeito? A gente tinha uma sociedade linda e perdemos tudo na Idade Média. Tínhamos escultores maravilhosos, perdeu tudo. Tínhamos excelentes pensadores e filósofos, perdeu tudo. Como é que pode, se a gente evolui, como é que a humanidade andou para trás na Idade Média? Como é que pode? Como é que pode? Porque não são os mesmos espíritos. É como se você tivesse uma sala de aula que tem alunos bons e alunos ruins, e tem uns alunos horríveis. E, de repente, os alunos bons tiram notas boas e o professor chega e diz: muito bem, vocês podem passar para a próxima série. E os que não ficaram com boas notas vão permanecer comigo, eu vou continuar ensinando vocês. Ora, se eu tenho uma turma que eu retiro só os bons, o que eu vou enxergar nessa turma? Eu vou enxergar como se ela tivesse piorado, mas é porque não são as mesmas pessoas. Os espíritos que faziam parte da sociedade ocidental da Idade Média não eram os que estavam antes aqui. Os que estavam antes conseguiram quebrar essa cadeia do processo reencarnatório que o Krishna queria fazer lá atrás, que o Buda propôs lá atrás, e que a mensagem de Jesus veio e quebrou as cadeias e libertou as criaturas dos seus processos de adoecimento. Sim, se nós somos espíritos que temos como propósito
promover em nós o mecanismo de desenvolvimento das nossas condições espirituais, é lógico que a gente só vai conseguir quando a gente se transformar. Não tem jeito, não há como ser diferente. E é isso que o Cristo vem propor para nós nesse processo para a cura das nossas almas. Ele vem nos propor para curar as nossas dores, que nós enxerguemos o outro. É isso que ele veio fazer. Porque, sabe, eu posso conhecer as leis espirituais, eu posso ler toda a literatura espírita, eu posso dominar tudo que os espíritos nos trouxeram, conhecer as verdades espirituais, que são as verdades que o Krishna nos ofereceu. Eu posso saber tudo isso, mas não necessariamente estou salvo. Não necessariamente estou salvo, porque eu posso estar me apropriando desse conhecimento sem fazer o uso correto. É lógico que o conhecimento espiritual é fundamental para a libertação. Claro que é. O conhecimento espiritual é essencial para que a gente consiga promover a nossa transformação. Mas nós temos tantos de nós que conhecemos a doutrina espírita e não conseguimos fazer isso. Não conseguimos fazer. A gente sabe e briga, discute, briga em casa, discute com as pessoas, briga no centro espírita. Não, mas é porque ele é obsidiado, ele tem uma entidade obsessora. Eu sei das leis espirituais, mas eu só uso para criticar os outros. Eu não consigo mudar o meu eu. Meu Deus, eu não consigo me transformar. Ai, que ser miserável que eu sou. Que discípulo de Krishna miserável eu sou, porque eu pego o conhecimento espiritual e fico fascinado com ele. Adoro sentar numa roda com os amigos e dizer: não sabe nada da reencarnação? Pois eu vou te contar como é que acontece. Porque nesses casos assim. E isso não resolve, Cileia. Isso não resolve. Ajuda muito, conhecimento espiritual ajuda muito, mas sozinho não resolve, não. Não resolve. Então, sermos um discípulo do Krishna sem uma reflexão mais profunda não vai ajudar muito. Ajuda, mas não resolve. Por isso que o Buda vem e diz assim: pois eu vou te falar o que você tem que fazer com isso aqui. Você tem que se analisar, cara. Isso aqui existe, sabe para quê? Para que você pense na sua vida, para que você reflita quem é você, para que você analise o que você faz nos seus dias. Estraguei meu livro. Para que você analise o que você faz. É para isso que tem. Para que é? Para que eu mergulhe em mim mesmo. Olha a obra de Joana de Ângeles. O que é a obra de Joana de Ângeles? Senão uma proposta de nós fazermos um mergulho no eu. Como é semelhante à série psicológica de Joana do pensamento búdico. O livro 3 da série psicológica, Plenitude, é budismo puro, é budismo puro. Ela chega até a falar do caminho óctuplo de Buda. Na obra 4, ela vai falar das 4 nobres verdades do Buda. Ora, meu Deus! Ora, meu Deus! Então, nós, evidentemente, avançamos muito quando a gente pega o conhecimento do Krishna e aproxima do Buda, que é uma reflexão interior. É o que a gente faz quando a gente começa a pegar o conhecimento espírita e trabalhar dentro de nós e dizer assim: eu sou uma pessoa muito egoísta, sabe? Depois que eu conheci a doutrina espírita, eu vi que eu sou muito egoísta, sou uma pessoa muito complicada, muito difícil. Sou difícil de conviver, sabe? Eu sou uma pessoa difícil, eu guardo mágoa, eu tenho ressentimentos. Oh, meu Deus, eu me autoconheci, mas eu não me transformei. Existem 5 coisas que a gente pode fazer com o autoconhecimento. É como se eu me aproximasse do conhecimento búdico
e não conseguisse utilizá-lo. É como se eu lesse a série psicológica de Joana de Ângeles e não conseguisse me transformar. Existem 5 maneiras diferentes, Estela, da gente lidar com isso. A primeira forma negativa que existe é eu pegar e ler e dizer assim, não, mas eu não sou orgulhoso. Não, mas eu não sou. Não, mas eu não sou vaidoso. Não, mas eu não trato mal minha família. Não, mas eu não sou uma pessoa assim. É a negação. Desgraça. A negação. Eu entro na porta do processo do autoconhecimento e quando eu vejo o que tem lá dentro, eu digo, não, mas eu não sou isso. Eu não sou assim. Tá aí uma coisa que eu não sou. Eu sou uma pessoa bacana, eu cuido dos outros. E tá todo mundo dizendo, cara, você sufoca as pessoas. Você perturba demais e a pessoa não se enxerga. A pessoa não consegue se ver. Porque se tem tanta gente falando de você uma coisa, desconfie que possa ser verdade, pelo amor de Deus. Então, a primeira forma equivocada que nós temos de lidarmos com essa questão é a negação. Não sou desse jeito. Não sou assim. Problema, tá? Segunda forma, também equivocada de nós lidarmos com o processo do autoconhecimento. Eu entro no conhecimento que o Buda me oferece, ou eu entro no conhecimento que a doutrina espírita me oferece e digo, fiz um meu processo de autoconhecimento. Estou chocado com o que eu descobri. Eu pensei que eu era uma pessoa bacana, eu pensei que eu era uma pessoa tratável, que eu era uma pessoa amiga, que eu era uma pessoa ótima de conviver. Sabe o que eu descobri? Descobri que eu não sou nada disso. Eu descobri que eu sou uma pessoa horrível. Eu sou rancoroso. E eu me vingo, sou vingativo com as pessoas. Eu descobri que eu sou uma pessoa muito má. Eu me finjo de bom, mas no fundo eu sou mal. Eu sou mal, eu descobri que eu sou mal. Aí, o que acontece? O cara diz assim, Estela, eu pensei que eu era bom e descobri que eu não sou, que eu sou mal. Eu não vou mais fingir. Agora eu vou ser mal, porque eu sou mal mesmo, então eu entro num processo de cristalização do ego em que eu faço, na verdade, uma aceitação da minha porção sombra sem querer mudar. Não é para isso que a gente faz autoconhecimento. Ai daquele que se aproxima do pensamento búdico para dizer, me descobri, agora eu sei que eu sou mal e vou ser mal. Ou se apropria do conhecimento da série psicológica de Joana e diz, agora eu descobri, eu sou ignorante, então eu vou ser mesmo. Acabou esse negócio de ter que fingir, não vou fingir mais, agora eu vou ser grosseiro. Descobri que eu sou desequilibrado sexualmente, então agora eu vou assumir, eu vou para a rua, eu vou me prostituir, eu vou ser uma pessoa promíscua. Aí você fica pensando, gente, mas será que é isso mesmo? A pessoa tem que ser isso mesmo? Isso também é uma forma equivocada. Isso também é ruim. Não é para isso, não é esse o propósito. Existe uma terceira, eu disse que eram 5, né? E da primeira, que é a negação, já falei da segunda, que é essa da cristalização do ego, e existe um terceiro processo, também muito ruim, chamado implosão do ego. Na implosão do ego é assim, a pessoa diz, olha, eu pensei que eu era uma pessoa boa. Descobri que eu não sou. Eu sou horrível. Eu sou uma pessoa amarga. Eu sou uma pessoa que odeia. Eu sou uma pessoa ruim. Eu sou horroroso. Eu sou uma pessoa que não presta. Eu sou uma pessoa... Por isso que ninguém vive perto de mim, porque eu sou uma pessoa horrorosa. E aí eu implodo, em vez de eu olhar e dizer, eu sou assim hoje, mas eu tenho que trabalhar para ser melhor, a fim de que eu consiga me libertar de tudo isso, não. Eu entro num mecanismo de culpa, e a culpa nunca, 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 nunca será uma opção viável para quem quer se transformar. Por mais equivocado que possa ter sido uma atitude nossa,
Nunca a culpa que se põe sobre o outro, a culpa que eu assumo para mim mesmo, vai fazer bem. Culpa não ajuda. A gente ajuda a si próprio e aos outros quando a gente diz, realmente isso aconteceu, como é que a gente sai? Como é que a gente vai conviver com isso? Mas eu ficar, meu Deus! E existem muitas pessoas que, ao fazerem o seu processo de autoconhecimento, deprimem, porque elas descobrem que a sua relação familiar não é saudável, que a sua relação profissional também não é, que as pessoas não gostam. Você precisa lidar com isso, porque eu vou descobrir que eu nem sou amado como eu pensei que eu fui. Eu acho que eu sou amadíssimo. Não sou. Não sou. Eu, de repente, não sou. Eu sou uma pessoa complicada. E aí eu preciso ter naturalidade para lidar com isso. De onde eu vou tirar força para isso? Sabendo que a minha caminhada é uma caminhada imortal. Eu vou ter uma caminhada que não tem fim, mas que o destino é a felicidade. Tem que ter calma, né? Quarta situação. Quarta situação é: o sujeito vai fazer o seu processo de autoconhecimento de gente. Eu deveria ser diferente do que eu sou. Eu sou uma pessoa estúpida. Eu sou uma pessoa grosseira. Sou uma pessoa que trata mal os outros. Então eu preciso mudar. E aí ela assume uma máscara. Esse é o problema. Ela assume uma máscara daquilo que ela não é. Então ela chega assim, diz assim, gente, olha, eu estou indo para o centro espírita e tal, aí vamos embora. Aí pega o Uber, vai lá para o centro, aí vai, olha, moço, não pega esse caminho, não. Aí, não, você está me atrapalhando, vamos embora, não sei o quê. E vai brigando com o motorista daqui até lá, com o motorista do aplicativo, aí desce brigando, chega no local, aí a pessoa passa na rua, joga a água da chuva nela, ela xinga o sujeito, aí chega na porta do centro. Oi, meus irmãos, boa noite, tudo bem com todos? Que Deus nos abençoe. Aí ela muda completamente. Ela nem é assim. Aí ela quer se fingir de santo como ela não é. O ser humano nem é assim, mas quer fingir para os outros aquilo que ele não é. Oh, desgraça. E uma mola comprimida. É como se você pegasse uma mola e apertasse, querendo que a pessoa coubesse naquela roupa apertada que você comprou. Por um tempo até vai dar, mas vai ter um momento que você não vai aguentar. E muito frequentemente, meu querido mestre Jedi, a criatura rompe essa máscara. E quando rompe é pior, porque ela diz, eu não aguento mais isso, eu chutei o balde, eu sumi do centro espírita, eu não quero nem saber. Então, a gente veste uma máscara de santidade que não tem. Que não tem. Então, esse é o problema, que é difícil para aqueles que se aproximam do conhecimento búdico. E a quinta alternativa é a alternativa em que a gente se ilumina, em que eu reconheço meu lado sombra e digo, não, eu tenho, e eu vou trabalhar todo, estou bem. Sei que eu tenho, então estou bem, não vou enlouquecer por isso. Vou tocar, Jaci, vou tocar do jeito que dá. Eu vou administrar a minha vida do jeito que eu consigo, do jeito que eu posso. E aí eu vou me desembaraçando progressivamente das coisas, me analisando, sem me desesperar, sem ficar em pânico porque eu tenho determinadas condutas. Não, eu tenho, sou assim mesmo. Mas eu estou mudando. Estou esperto, estou me observando, estou me analisando, estou tentando mudar. E Jesus? Ah, Jesus diz, cara, vai ao encontro do outro. Vai ao encontro do outro. Não te tranca no teu mundo. Cuida das pessoas que estão perto de você. Cuida. Cuida da família. Não guarda mágoa de ninguém. Olha como a proposta de Jesus ela é interpessoal e mais fácil de ser entendida. Não precisa de raciocínio complexo, não, porque para alcançar o nirvana a pessoa tem que fazer a negação de Maya, e quando eu vencer Maya, então
tanto conceito, é tanta coisa, até o cara aprender os oito passos do Buda, ele já até se perdeu no caminho, já caiu da escada. O Cristo não tem. Não, só cuida do outro, só faz o bem, presta atenção. Se tiver uma pessoa que você possa ajudar, ajuda. Não deixa passar a oportunidade. Ah, mas ele fez muito mal para mim. Ótimo, faça, devolva agora em bem. Faça o bem para ele, aproveite a oportunidade e faça o bem. Que bom que você tem a oportunidade de fazer o bem para que fez mal a você. Então, a proposta do Cristo é muito simples de ser vivida, porque é só você amar o outro. E na medida em que eu vou fazendo esse processo de libertação, eu vou verdadeiramente me curando. Eu vou, de fato, curando a mim mesmo, promovendo um processo de mudança interior. Daí porque o Cristo, na verdade, vem nos oferecer o próximo como uma grande estratégia de cura para as nossas vidas. A grande estratégia está na descoberta de que é no outro que eu encontro a forma de me libertar. Então, o que ocorre? O Cristo diz assim: não te afasta de quem você tem dificuldade, você precisa para aprender. Não foge das pessoas. Não foge das pessoas. Aproveita. Ama teu inimigo, faz bem ao que te aborrece. Bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Ao que te tirar a capa, dá para ele a túnica. Ao que te pedir para ir 1 milha, vai com ele 2. Ao que tomar o que é teu, não lhe o tornes a pedir. Então, ele vai oferecendo uma maneira extremamente suave de você fazer, que você para de fazer força. E ele chega um momento em que ele diz assim: vinde a mim todos que vos achais cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. E as pessoas pensam que a gente vai chegar lá carregando 1 tonelada e botar na costa dele. Senhor, pega essa tonelada aí para ti, para eu ficar, porque ele vai aliviar, parece que ele vai, não, me dá aqui, eu vou tirar da tua costa, eu vou botar na minha. Não, ele vai mostrar para você que o seu fardo é mais leve do que você pensa, porque o fardo está pesado porque a gente está guardando muita mágoa. Então, qual é a proposta do Cristo? A proposta do Cristo é que a gente se aproxime do outro, que a gente conviva com o outro, e na medida que a gente conviva com as pessoas, que a gente interaja com ela, a gente aprende a perdoar, vai ficando mais leve. Isso é porque em Jaraguá do Sul não existe um negócio que eu vou falar para vocês, mas é as pessoas que guardam mágoa. Tem outros lugares, no Jaraguá não tem. Então, as pessoas guardam mágoa, guardam ódio. Então, vocês perguntem para alguém que tem mágoa ou tem ódio de alguém como é que ela se sente. E o que é que ela sente quando ela perdoa essa pessoa. Dá uma perguntada assim. Você tinha raiva de uma pessoa, encontrou com ela e pediu perdão, ou concedeu perdão. Você se reconciliou com alguém. O que foi que você sentiu? E a pessoa dirá para você: nossa, parece que eu tirei 1 tonelada das minhas costas. Quando eu pedi perdão ao meu pai, quando eu dei perdão à minha mãe, quando eu perdoei meu filho, quando eu pedi perdão para um familiar, para um amigo, eu tirei das minhas costas um peso tão grande, eu não estava nem dormindo direito. Porque quem está carregando o peso da mágoa nem sente que pesa, acha que esse peso é normal. Quando tira o peso, ele diz: gente, como estava pesado. É por isso que o Cristo diz: vinde a mim, todos que vos achais cansados e aflitos, eu vos aliviarei. Ele alivia ensinando a gente a não carregar o fardo desnecessário. Carrega só o que precisa. Esse que você está carregando nem precisa. Esse fardo aí você está inventando para você com a mágoa, com o ressentimento que você está cultivando. Então ele vem oferecer uma perspectiva completamente diferente, em que o foco dele está exatamente ligado com o próximo. Pois é. Seria muito bonito se a história fosse só essa. Mas aconteceu uma coisa muito ruim. Do mesmo jeito que a mensagem do Krishna teve essa ritualização dela, e a mensagem original ficou como que perdida, e o Buda veio
reavivar o pensamento de Krishna com novas informações, e o pensamento do Buda também ficou ritualizado, Jesus também, quando chegou, trouxe uma mensagem espetacular, mas ela também se tornou ritualística. Ela também perdeu a sua essência. E por que ela perdeu se ela era tão boa? Porque quem era iluminado, ou que tinha condição de se iluminar, foi embora do planeta. E ficou quem? Ficou só quem não conseguia. Aí, Kelly, quem não sabia, de não conseguir entender Jesus, colocou Jesus no ritual, sacralizou Jesus, começou a adorá-lo, começou a ter uma visão extremamente religiosa dele e esqueceu esses ensinamentos. Ou seja, repetiu o mesmo fenômeno das revelações anteriores. Repetiu a mesma coisa. Repetiu a mesma coisa. E a mensagem de Jesus ficou soterrada debaixo de uma série de ritualísticas, de práticas externas que a gente não conseguia se libertar. Então, foi necessário retirar a mensagem do Cristo debaixo dos escombros aonde ela estava. A mensagem de Jesus estava sepultada debaixo de um monte de ritual, de paramento, de liturgias, de coisas que haviam feito com que a gente esquecesse a mensagem original. Nós estávamos até achando que seguir Jesus era seguir a ritualística, tá vendo? Do mesmo jeito que fizemos com Krishna, do mesmo jeito que fizemos com Buda, agora fazemos com Jesus, cobrindo a mensagem do mestre com uma ritualística que realmente não nos cura de nada, não nos resolve em nada. E é quando a mensagem espírita vai surgir. A mensagem de Jesus dizia que a gente tinha que amar o inimigo. Eu tenho que amar o inimigo. Mas se eu não quiser? Se eu não quiser? Esse negócio é muito doido. Eu vou amar meu inimigo. Tem cabimento que eu vou amar o inimigo? Eu não vou amar meu inimigo. E a gente simplesmente quis negar o pensamento do Cristo. O que a doutrina espírita faz? A doutrina espírita, tentando resgatar a mensagem original de Jesus, disse: eu vou perguntar por que a mensagem de Jesus é a mais adequada. E é o que vai dar origem a esta obra espetacular chamada O Evangelho segundo o Espiritismo. O que ela faz? Ela pega partes do Evangelho e diz: você quer ver como essas partes, embora não estejam tão claras, elas podem ser orientadas de maneira correta, segundo aquilo que o pensamento espírita nos coloca, e vai buscar as verdades, Laísa. Vai buscar as verdades espirituais. Olha as verdades do Krishna voltando. As verdades são as mesmas. É lógico que Kardec não foi perguntar como Krishna pensava para escrever a obra básica. Mas a verdade é uma só, essa verdade é a mesma, discutida desde o princípio. Então ele diz assim: você não quer amar o inimigo? Aí, não quero seguir Jesus. Aí o Espiritismo diz: tudo bem, não faz mal. Você não quer amar o inimigo, não tem problema. Você renasce perto dele numa próxima. Percebe? Aí a pessoa diz: não, então não quero, eu vou me modificar. Aí eu vou aproveitar até fazer um comentário do que a Laísa colocou aqui, dizendo que é difícil amar o inimigo, que é difícil demais. Laísa, não discordo de você. E nesta questão de amar o inimigo, existe dois tipos de ódio. Existe o ódiozinho e o ódiozão. O ódiozinho é aquele ódiozinho que a gente tem do vizinho que bota funk de manhã cedo no domingo, você quer dormir, aquela música tan na sua cabeça. E aí você, nossa, não aguento, meu sonho é que esse cara se mude. Vou subir o muro, vou botar uma parede com isolamento acústico, não aguento esse cara. E aí, quando a gente desencarna, encontra o vizinho no mundo espiritual. Esse cara tinha uma raiva de ti danada, olha.
Pelo amor de Deus, como eu tinha raiva de você. Você me fez muita raiva no domingo com aquelas músicas chatas que você botava. Então, esse é o ódiozinho, porque é um ódio que, quando a gente sai, a gente até ri dele. Então, para esses fatos, para esses fenômenos, existe a própria existência física, existe o mundo espiritual para se resolver, porque se resolve, chega lá no mundo espiritual, se conversa e resolve. Só que tem um outro tipo de ódio ou de dor muito mais profundo, de pessoas que nos fizeram males extremamente graves, que atravessaram a nossa alma com um punhal, que destruíram as nossas possibilidades de termos uma vida considerada dentro do quadro da normalidade, em função do que eles fizeram conosco, do quanto eles nos destruíram, o quanto que eles foram infelizes nas suas atitudes. Alguns de nós conseguiremos, com um esforço, perdoá-los durante a existência física. Outros não conseguirão, mas conseguirão se reconciliar no mundo espiritual. Existe uma parte que sim, mas existe uma parte que não. Às vezes são ódios tão difíceis, Laisa, que a gente não consegue resolver. Então, para esses casos mais gravosos, a lei de causa e efeito refaz essas relações em encarnações futuras. Não como sadismo, não é para punir. Você não gosta dele? Vai nascer de novo com ele. Não é esse o sentido, que Deus não é sádico. Mas é porque nós não conseguimos ser felizes guardando ódio, guardando mágoa. É a nosso próprio benefício. Eu não consigo ser um espírito feliz trazendo tanta mágoa, tanto ressentimento no meu coração. Eu preciso resolver isso. Preciso. Não tem como. Eu tenho que resolver isso na minha vida. Então, a gente renasce para poder dar a nós uma nova roupagem nessa relação. Então, eu tive alguém que me foi um grande felicitador. Esse indivíduo pode, no dizendo que vai, pode renascer perto de mim, como filho. Às vezes um filho sequelado, em função das crueldades que cometeu, renasce com sequelas. Eu recomendo a leitura da mensagem que está na obra Justiça Divina, está ali. Obra Justiça Divina. Esta obra, que deve estar de capa nova, isso aqui é velhinho, mas aqui tem uma mensagem chamada Compromissos em Nós. Nessa versão aqui, é na página 125. Cadê? Compromissos em Nós. Deste lado. Compromissos em Nós. Está lá. Compromissos em Nós. Sugiro que a gente leia essa página do livro Justiça Divina, aonde a gente vai começar a entender alguns mecanismos da lei de causa e efeito com relação ao lar. E a gente vai, de repente, renascer com filhos sequelados, com netos sequelados, que são, na verdade, a possibilidade da gente resolver. E a Priscila pergunta se o ódio é um amor adoecido. A mágoa é o amor adoecido. O ódio pode até ser um amor que se transformou em ódio, mas geralmente o amor se transforma em mágoa. Quando transforma em ódio é porque o negócio estava feio. Mas nem todo ódio tem um amor anterior. Eu posso ter um encontro com alguém que eu nunca vi antes e essa pessoa me produziu um mal tão profundo que eu fico com ódio dela. A gente só tem ódio daquilo que ou foi destruído o amor ou ele nunca teve. Agora, a mágoa não. A mágoa é o amor que adoeceu. Toda mágoa é fruto do amor. A gente só tem mágoa de quem a gente sente amor. Tá? Então, Laisa, a gente vai reencontrar com essa pessoa, não precisa ninguém ficar com medo. Nossa, eu vou encontrar com ele, meu Deus do céu, vai ser uma desgraça na minha vida, ele vai me prejudicar de novo. Ele vem sequelado, vem inibido, vem dentro de uma circunstância que ele não terá a condição, de repente, de fazer a mesma coisa. Então, maridos, ou padrastos, pais, irmãos, tios,
Pessoas que tiveram uma história muito infeliz cruzando o nosso caminho, eles podem, de repente, voltar, mas eles vão voltar numa condição diferente. E a gente precisa, sabe, é necessário que a gente perdoe para a gente se resolver. Então, a doutrina espírita, ela vai pegar o pensamento de Jesus e vai iluminar esse pensamento com a ideia daquilo que é o conhecimento espiritual. Então, pegar Jesus e combinar com o pensamento, pegar Jesus e combinar com o pensamento espiritual que Krishna representa bem, é olhar aquilo que seja a mensagem espírita. Que pode ser a combinação de Jesus com a Cabala, de Jesus com o Hermes Trismegisto, que pode ser Jesus com outros iniciados que falavam de maneira bastante volumosa sobre a lei de causa e efeito e a reencarnação e os conhecimentos espirituais. Então, Anne Oliveira, é aí que está o grande processo de conexão de todas essas verdades. Porque a conexão de Buda com a doutrina espírita vai nos levar para a transformação moral, que é o foco maior da mensagem espírita. Então, eu pego o conhecimento espiritual, bem representado por Krishna, a transformação moral, bem representada pela mensagem do Buda, e o amor ao próximo, bem representado por Jesus. Você junta esses três, você tem a essência da mensagem espírita. A transformação moral, o evangelho de Jesus e o conhecimento espiritual. Eles estão ali. E a descoberta maior de tudo isso é que não adianta fazer força. Não adianta a gente querer se vingar. É tudo bobagem, porque tudo vai passar. Quando eu junto essas peças na minha cabeça e me vejo como um ser imortal, transcendente, a caminho da imortalidade, não adianta o ódio. Não adianta. O que vai adiantar é eu viver em plenitude o entendimento da vida. É eu fazer as pazes com Deus. Na medida em que eu me aproprio do conhecimento espiritual, muito próximo do pensamento místico de Krishna, quando eu me aproprio do conhecimento búdico, muito próximo da transformação moral, quando eu me aproprio das verdades de Jesus, muito próximo de tudo aquilo que a gente encontra dentro da proposta do amor ao próximo do Espiritismo, da caridade, nós vamos perceber que nós nos reconciliamos com o Criador. Eu reencontrei a minha causa. Eu fiz as pazes com Deus, eu vou parar de lutar, de me desesperar, de me revoltar, de não aceitar a vida. E eu vou dizer, Senhor, eu aceito aquilo que tu me dás. Eu aceito o corpo que tu me ofereces. Eu aceito, Cidinha, a família que eu tenho. Senhor, eu aceito, porque eu sei que tudo é passageiro. Eu aceito todas essas coisas. E quando a gente aceita com serenidade, sem máscaras, a gente deseja servir. A gente deseja se entregar. A gente deseja dizer, Senhor, faze de mim um instrumento da tua paz. Quando eu chego nesse nível, eu já não estou mais lutando contra a realidade. Eu não estou mais fazendo força para vencer os outros. Eu entendi que ninguém pode me prender. Eu descobri que ninguém pode me matar. Eu descobri que eu sou um ser transcendente, que eu sou, na verdade, filho do amor. E por isso, eu preciso me reconectar com a minha causa. Eu paro dessa loucura
e começo a entender que mesmo que a minha família não seja perfeita, eu descubro que essa é a família real. O corpo que eu tenho não é perfeito, mas é o corpo que eu tenho, é o corpo transitório, é o que eu tenho agora. E eu vou descobrir novas formas, eu vou olhar para os outros de uma maneira diferente. Eu vou reinterpretar na minha cabeça tudo o que me acontece. Eu vou parar de brigar com as pessoas. Que besteira, por que eu vou brigar com os outros? Isso tudo está passando. As oportunidades que a vida me concede na família que eu tenho. A oportunidade de eu cicatrizar as minhas feridas a partir do momento em que eu descubro que não vai ser impondo a minha vontade que eu vou fazer, mas é descobrindo a vontade de Deus. Eu vou curar as minhas feridas quando eu disser: Senhor, eu quero servir a tua causa. Me utiliza como um instrumento na transformação da minha própria vida e na vida daqueles que estão ao meu redor, sem esperar que os outros mudem. Se os outros não mudarem, essa responsabilidade é deles, não é minha. Mas se eu não fizer a minha parte, a responsabilidade sim será minha. Então, é um reinterpretar do sentido de todas as coisas. É uma majestosa ressignificação do existir, se apresentando como a vida nos pede para que a gente seja. Que a gente não faça mais tanta força. A gente tem feito tanta força. A gente tem teimado tanto. E por isso tem sido tão infeliz. O nosso processo de cura está na hora que nós nos voltarmos para Deus e dissermos: Senhor, eu estou cansado de lutar sem ti. Toda essa longa caminhada que eu fiz, atravessando tantas doutrinas, hoje me dá uma condição de entender o que eu verdadeiramente sou. Conhecimento espiritual que a doutrina espírita me dá. A busca da minha transformação moral e o amor ao próximo são, na verdade, agora todos conjugados no meu coração como a verdade única capaz de libertar o meu coração do sofrimento. Essas coisas todas essas reflexões, no fim de tudo, vai levar tudo isso a uma única frase que resumiria tudo isso que a gente vem conversando já há 1h30. Nós iríamos concluir que é o outro que liberta as nossas almas. Eu preciso entender profundamente quem eu sou para que eu consiga amar o outro, porque se eu não entender quem é o outro, quem sou eu não consigo. Então eu preciso do conhecimento espiritual para que eu consiga entender como é que eu tenho que lidar com o outro. Por isso que eu preciso do conhecimento espiritual, para que eu consiga entender quem é o outro, quem sou eu, para que eu me transforme e consiga fazer o que eu tenho que fazer. É aí que eu vou me libertar. A libertação, a minha cura vai acontecer quando eu descobrir o outro, quando eu descobrir a majestade da vida. E tem uma frase que resume tudo isso. Fora da caridade, não há salvação. Enquanto eu não descobrir o outro, enquanto eu não compreender o quanto o outro é importante, e eu servir a Deus, servir a vida, me colocar a serviço do que tem que ser feito, eu não conseguirei me libertar da sansara, da roda das encarnações. A minha libertação vai acontecer, a porta vai se abrir quando eu finalmente disser: Senhor, eu cansei. Estou disposto a servir sem reservas, a tudo e a todos, e assim nos libertarmos verdadeiramente das nossas mazelas e alcançarmos a cura que a gente tanto quer.
Desejo, portanto, a todos uma boa sorte nessa empreitada da nossa transformação. Nós temos aqui algumas perguntas que foram colocadas por alguns companheiros nossos. A gente vai passar agora para responder essas perguntas nesse tempinho que a gente tem. A Cândida Brito pergunta: essa intensidade do amor, como se vive isso hoje com Jesus, como Jesus? Não precisa de viver como... A gente não vai conseguir viver como Jesus, a gente não é puro. Como é que eu faço? Conseguindo fazer o amor real que eu posso fazer. Mas tem que fazer esforço, entendeu, Cândida? A gente hoje, eu não consigo fazer todo o bem. Então faz a metade do bem, faz o bem que você pode fazer. É exercício. Joana de Ângeles tem uma obra chamada O Ser Consciente, livro 5 da série psicológica, em que ela diz o seguinte: a gente passou muito tempo fazendo o errado. Não vai ser da hora para outra que a gente vai fazer o certo. Do mesmo jeito que eu repeti. Quantas encarnações estou fazendo o errado? Quantas? Aí quer fazer numa o certo. Ela diz: os automatismos de comportamento geraram um fenômeno chamado atavismo. O que é o atavismo? É a repetição de um mesmo comportamento de tal sorte que a pessoa acha que só tem essa maneira de agir. Então vai repetir até vencer o atavismo. E como que eu faço isso, meu Deus? Faz no pouquinho, não precisa fazer tudo. Ninguém é santo para viver a plenitude desse amor, mas descobrir aonde eu posso fazer. E a minha dica é em casa. Procurar em casa os exercícios que eu puder fazer para melhorar a minha relação doméstica. Essa é a chave para a iluminação das nossas almas. Estela Martins, Esteláculo. O autoconhecimento exige honestidade e sinceridade, sem dúvida. O autoconhecimento precisa ser acompanhado de religião, da filosofia, de um psicólogo. Esse verbo precisa é um verbo muito forte. Ele não precisa, ele não é imperioso. Agora, se eu percebo que eu tenho algum nó que não consegue desatar, aí um profissional pode ser de grande valia. A doutrina espírita, de certa maneira, ela é uma terapia, ela é uma proposta terapêutica. Se eu me apropriar do conhecimento espírita de maneira honesta e realmente ler e disser isso aqui vai fazer sentido na minha vida, eu vou conseguir fazer grandes progressos. Ela serve como terapia. Jesus é o maior terapeuta da humanidade. E isso está posto neste livro despretensioso chamado Jesus e a Atualidade, que é o livro que abre a série psicológica de Joana. É um livro fininho, tá vendo? Mas o que esse livro diz? Que os dramas da atualidade todos são tratados por Jesus no seu evangelho. Cada capítulo é um mal diferente da humanidade atual. Ele mostra, mas está no evangelho. Mas e a questão da ansiedade? Está no Evangelho. E a questão da tolerância? Está no Evangelho. Em cada capítulo, uma característica diferente da atualidade. Por que esse livro é o que abre a série psicológica? Porque quando você vai fazer uma terapia, que é os outros 15 livros, a primeira coisa que dão para você é o cartão de visita do terapeuta. Este é o seu terapeuta que vai acompanhar você no seu trabalho de terapia espiritual. Por isso é o primeiro livro da série psicológica. Depois vem outros, mas o cartão de visita do terapeuta vem primeiro. Então, o conhecimento espírita daria uma boa terapia. Dá. Se você não tiver graves conflitos, ajuda muito. Pessoas que se apropriam da doutrina espírita e que se analisam, se conhecem e fazem a sua caminhada, podem fazer grandes progressos. Agora, se você tem um enrosco grande, uma coisa muito traumática, aí é bom uma terapia. E, às vezes, até a terapia vai ser insuficiente. Precisa entrar com uma medicação para resolver problemas mais graves com uma substância, uma medicação que você vai ter que tomar para diminuir a ansiedade, síndrome do pânico, depressão e outros fenômenos associados aí dos tão famosos hoje transtornos da emoção.
Como ter compaixão dos filhos sem sermos equivocados na educação, sem sermos manipulados por eles? Do ponto de vista doutrinário, eu recomendo que você procure a obra O Consolador. Não estou achando. A obra O Consolador, de Emmanuel. Pegue duas perguntas que tem lá, pergunta 190, 191. Sua resposta talvez esteja lá. Lá diz o que fazer quando os filhos são rebeldes e resistentes à nossa educação. Quando os filhos não se propõem a ouvir aquilo que os pais colocam. E ali você vai encontrar substância sobre isso. Do ponto de vista prático, assim, social, eu sugiro que você procure um grupo de apoio chamado Amor Exigente. Não sei, Kelly, em qual cidade você mora, mas é muito comum existirem grupos de amor exigente. Olha o nome do grupo. Ele é amor, mas ele é exigente. Ama de um lado, mas exige do outro. Ali o grupo todo está na mesma situação. Está todo mundo desse jeito lá. E aí um apoia o outro nessas decisões que são difíceis, mas que precisam ser tomadas. Porque, às vezes, na tentativa de salvar um, você naufraga toda a família e não salva o que está fora do barco. Então, eles vão ajudar a gente a saber quais são as estratégias que melhor funcionam nesse mecanismo de pessoas manipuladoras, como filhos, que muitas vezes estão envolvidos com a drogadição, com o crime, com a prostituição, com a promiscuidade e que arrastam todo o grupo familiar na direção das suas dificuldades. E aí eles vão botar todo mundo junto e você vai vendo o que cada um fez e o sucesso ou insucesso que teve com as medidas tomadas. O grupo chama-se Amor Exigente. Recomendo também as perguntas 190 e 191 do livro O Consolador. E sugiro a abertura do grupo de Evangelho no Lar, fazer o Evangelho no Lar em casa, muito importante para manter o equilíbrio. Procurar uma casa espírita para participar de um trabalho de atendimento espiritual, participar de uma atividade que seja vinculada a uma atividade assistencial, para a gente esquecer um pouco a nossa dor, cuidando dos outros e vendo que a gente sofre os outros também. Fazer exercícios físicos, criar uma caminhada, uma atitude física sistemática para fazer bem aos nossos neurotransmissores e melhorar os nossos níveis de angústia que diminuem com os exercícios físicos. Terapia ou psiquiatra, nos casos, a depender da situação. Então, aí tem várias alternativas para você buscar e a gente vai conseguindo desenvolver esse recurso. E também, pergunta 583 de O Livro dos Espíritos, que fala sobre a responsabilidade dos pais quando os filhos não ouvem os seus conselhos. Maria Aparecida de Oliveira diz, mas ainda a gente explode, em seguida pede desculpa. Dá tempo, Jorge, da reparação? Mas é assim mesmo. Se você está percebendo que você está explodindo e está percebendo, você está numa condição diferente. Existe a consciência de sono e a consciência desperta. A consciência de sono é aquela que faz e nem percebe. E a consciência desperta é aquela que está atenta para o que faz. Então, maravilha, Cida. Você já descobriu quando você erra. Pior somos aqueles de nós que nem descobrimos. Ou os que sabem, mas se desculpam e dizem, não, mas ela merecia mesmo. Tinha que gritar mesmo com ela. Isso é terrível. Isso é um mecanismo de transferência muito ruim, né, das defesas do ego, tratadas pela filha de Freud. Ela investigou bastante essas transferências do ego, e essa é uma delas. Você faz e depois justifica o que faz. Não, ela merecia apanhar mesmo, merecia bater, mas... E aí se cristaliza, sabe? É uma coisa muito lamentável. Então, quando a gente faz, vê que está errado e ainda pede desculpa, nós estamos bem pra caramba. Estamos fazendo um bom trabalho de mudança interior.
Camila deve ser Cuiabá, né? Não. Cuiabá é CGB. Não sei. Camila CCG. Porque parece que só agora os conhecimentos espirituais de todas as partes do mundo se mostraram, são mais facilmente acessados. Será que antes não teríamos a capacidade de compreendê-los? É exatamente isso, Camila. Nós não tínhamos capacidade de compreender. Por isso que eles vieram numa época que era para os espíritos migrados. A gente era muito, muito ignorante, não conseguia entender. Agora nós estamos entendendo a mensagem que vieram para os espíritos migrados. Sabe o que significa? Significa que nós estamos num grau de maturação que é semelhante ao dos espíritos que migraram para a Terra. Qual é a conclusão disso? Sim, nós estamos na transição planetária, porque agora o conhecimento que era do passado, hoje nos é claríssimo. E se fôssemos entregue isso há 300, 500, a 1000 anos atrás, a gente diria, mas que coisa doida esse Krishna, que maluco esse Buda, que louco tudo isso. Hoje não. A gente lê e diz, não, eu entendo perfeitamente, ou seja, estamos maduros, somos um fruto maduro, Camila, que pode migrar ou não migrar, mas certamente não migraremos, porque estamos despertos. O fato de estarmos aqui, numa quarta-feira à noite, quando todo mundo está fazendo tanta coisa, a gente está aqui, não é? É sinal de que a gente já está interessado em outras coisas que não somente essas. Muito bem. Eu quero agradecer a todos a oportunidade de terem pacientemente ficado até o momento essa nossa live. A gente vai agora fazer a nossa prece para encerrar a nossa reunião, encerrar o nosso estudo, não é? O encerramento do primeiro semestre do estudo da nossa casa, e desejo então ao nosso CAEB maravilhosas oportunidades de desenvolvimento e que o Centro Assistencial Eurípides Barçanufo continue com seus trabalhos de atendimento à multidão de espíritos encarnados e desencarnados que procuram a casa em busca de esclarecimento. Vamos agradecer a Deus essa oportunidade maravilhosa que Ele nos concede. Senhor, nós muito te agradecemos as oportunidades que Tu nos dás. A chance do conhecimento espiritual, o dom de libertarmos as nossas almas de todas as nossas feridas e das dores que carregamos dentro de nós. Leva a nossa gratidão a todos aqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram para que todos esses conhecimentos chegassem até as nossas mãos. Que o teu amor, Senhor, que nunca cessa de se derramar sobre todas as criaturas, continue a iluminar a profundeza dos nossos seres, a fim de que as sombras que ainda insistem em resistir dentro de nós, enfim, sejam vencidas pela nossa transformação moral, em desejar ser a tua imagem e semelhança, Senhor. Abençoa-nos assim no propósito de conhecer para sermos melhores e protege a nossa casa, para que cada vez mais a nossa instituição possa servir progressivamente como um antro, um local, um repouso para todos aqueles que procuram a paz dentro do coração. Protege o nosso CAEB, Senhor, e que as tuas bênçãos permaneçam sobre todos nós, não somente hoje, mas para todo sempre.